Olha, não basta investir em tecnologia, ganhar velocidade nos processos, tentar aumentar a produtividade, é importante sim, mas é preciso investir em pessoas. Já trouxemos muito essa discussão aqui no Rumo Certo, mas hoje a gente vai falar sobre o viés da neurociência. E aí comigo para essa conversa, especialista no assunto, neurocientista, doutora Carla Tiepo, é professora também, tem muito conhecimento para a gente aprender, para você hoje compartilhar com a gente aqui. Carla, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer estar aqui com você. Esse tema eu adoro falar sobre ele, então para mim é um passeio. Maravilha, que bom. Vamos passear bem então. Carla fala com a gente lá de São Paulo, né, Carla? Nós estamos em Brasília. E aí, Carla, antes da gente entrar no tema propriamente, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, que não é pequena. E, enfim, fala um pouquinho mais do seu trabalho para depois a gente falar do tema que a gente se propôs hoje. Perfeito. Bom, inicialmente lá no século passado, né, eu estudei na área da saúde. Eu sou de formação original, eu sou veterinária, mas nunca atuei na área, porque já durante a faculdade eu me interessei pelas pesquisas acerca do funcionamento. Inicialmente, a minha busca era por desenvolver pesquisas na área de fármacos que atuavam sobre o sistema nervoso central, né, a famosa psicofarmacologia, ou neuropsicofarmacologia. Mas, ao longo da minha carreira como pesquisadora, eu comecei a perceber que existiam perguntas muito interessantes que nós poderíamos ajudar a responder a partir da perspectiva do funcionamento cerebral. Eu comecei a dar aula no curso de medicina em 1995, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Até hoje eu estou por lá, mas já não mais na graduação de medicina. Hoje eu atuo na pós-graduação como coordenadora e também professora de alguns cursos de neurociência aplicada, um deles, inclusive, ao ambiente organizacional, que chama-se Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. E hoje nós acreditamos que a neurociência é mais um dos elementos, mais um das esferas de conhecimento que podem somar às ciências humanas já tão bem exploradas no ambiente corporativo, né, através da psicologia, sociologia, antropologia, até mesmo a filosofia. Mas a neurociência traz uma certa tangibilidade e novas perspectivas que vêm dessa ideia de como que o nosso cérebro funciona. Esse tema, sim, é um tema muito recente, porque até meados dos anos 80 ou 90 do século passado, a abordagem que nós conseguíamos fazer era muito limitada em termos de exames mesmo, né? Em termos de como podíamos olhar e observar o funcionamento desse sistema. Então, a gente se baseava muito nos casos de doença, né? Nas afecções do sistema, que nos mostravam parte das suas funcionalidades, e também alguns exames mais simples, como é o caso do eletroencefalograma, ainda muito precário, né? Com o advento da tecnologia, com a possibilidade da gente usar exames cada vez mais aprimorados e podermos ver o cérebro funcionando em vivo, né? A gente pode fazer novas perguntas. Então, algumas respostas novas para elementos super importantes para o ambiente corporativo surgiram, né? Ou pelo menos boas novas provocações acerca de temas que são fundamentais, como o desenvolvimento das soft skills, a perspectiva relacional, a liderança como modelo funcional dentro das organizações. E aí eu me dedico já a essa abordagem há cerca de 12 anos, que eu comecei a retirar esses elementos das ciências médicas propriamente ditas e começar a levar para outros campos do conhecimento. Além dessa aplicação no ambiente corporativo, eu também exploro a potência da neurociência na educação, porque diria que meu principal interesse é desenvolvimento humano. Me fale nesse trabalho no mundo corporativo hoje, então. Como é que acontece? Como é que é o seu trabalho e a sua ligação com esse mundo corporativo? Bom, inicialmente a porta de entrada foi através de palestras de divulgação, né, do tema. Então, tive algumas oportunidades, especialmente na mídia e também em revistas mais especializadas. E a partir dessas oportunidades, eu comecei a participar de eventos, palestrando sobre o tema, contando um pouco sobre que tipo de visão, que tipo de insight a neurociência teria para esse universo tão rico e tão, né, complexo e tão difícil também de navegar. E a partir disso eu comecei a ser chamada pelas organizações para fazer trabalhos mais aprimorados, com enfoques mais técnicos, né?
através de workshops, cursos, até mesmo consultorias na área de cultura, na área de inovação, na área de diversidade e inclusão, porque aonde tem a demanda por comportamento humano, por tomada de decisão, por relações humanas, a neurociência tem a contribuir. Então, dessa forma que eu atuo, né? A partir dessas demandas que surgem das organizações no enfrentamento cotidiano aí, e cada vez mais premente das relações comportamentais dentro das organizações. Sim, que bom. E no Brasil, como a gente está nesse sentido? A gente tem se utilizado dessa ferramenta bastante em relação a outros países, inclusive. Você me fala de uma demanda das corporações, né, pela neurociência. Mas como é que a gente está atuando isso hoje? Temos muito ainda a caminhar, eu imagino, né? Mas qual é o nosso cenário? Eu acho que originalmente nós vimos um valor direto e rápido na ciência, na neurociência aplicada ao marketing, né? Ao discurso, a como você provoca tomadas de decisão que são interessantes para as marcas. Então, tem muitos estudos mostrando os comportamentos humanos no que diz respeito ao seu poder de compra, né, a sua tomada de decisão. Isso mais antigo. Diria que desde os anos 2003, 2004, você já tem iniciativas e algumas empresas buscando resultados a partir disso. Essa perspectiva do comportamento humano, suas relações, aspectos da liderança, o universo do trabalho, são mais recentes. Mas o Brasil é bastante pioneiro nisso, por causa de alguns profissionais, né, no meu caso, o caso de outros profissionais, de outros colegas, como é o caso do Pedro Calabres, o próprio professor Miguel Nicoleles, que é um neurocientista muito conceituado, já tem entregue alguns conceitos e algumas formas de atuar nesse universo. Paralelo a isso, a gente também tem pessoas que não têm uma formação tão robusta e que também procuram atuar nesse campo. E aí, quem sabe, a gente tem aí um mercado um pouco instável por isso, porque tem pessoas que não sabem o suficiente para fazer a ponte e buscam fazer, por causa do interesse que as organizações têm no tema, e alguns poucos tentando manter o mercado, né, estável, com conhecimentos robustos que realmente venham a agregar. Fora do Brasil, alguns países têm boas iniciativas. Eu poderia citar, obviamente, a Inglaterra e os Estados Unidos como expoentes nisso, Canadá também, alguma coisa em Portugal e Espanha que eu conheço, e também algumas iniciativas na Austrália. Mas ainda é um curso de pós-graduação, uma abordagem, uma única empresa ou apenas um grupo de pessoas fazendo de forma mais séria. Há muito espaço para crescer e há muito a contribuir, viu? Que bom. Então, tem chance da gente ir além nesses aspectos. Agora, doutora, que elementos têm criado mais essa demanda por estudar a neurociência ou por trazer os elementos da neurociência para dentro das corporações? Digo isso porque a gente tem discutido bastante aqui também no Rumo Certo, aqui no canal Empreender, esse novo cenário de tantas transformações e de competitividade cada vez maior e de saúde mental também dentro das corporações, o quanto isso também impacta nos resultados. E aí a gente parece que está trabalhando para tentar resolver um problema, né? Tem trazido muito isso aqui por causa de situações da saúde mental mesmo. Mas que elementos têm feito mais? A gente tem descoberto mais da neurociência por causa do problema ou porque se enxergou nessa ciência possibilidade de melhoria, de maiores ganhos e de uma relação um pouco melhor? Onde é que está aí o elemento fundamental da demanda, eu diria? Eu considero que a gente tem, a partir da observação, da prática, das relações dentro das organizações, observado oportunidades relacionais, oportunidades da liderança e sugestões que são feitas pela própria observação. E o que eu acho que o grande papel da neurociência é tangibilizar essas oportunidades e sistematizá-las. Então, vou dar um exemplo. Fala-se muito hoje na necessidade de termos uma liderança que modifique seu modelo funcional. A gente pautou a liderança muito numa perspectiva comando e controle, né? Então, metas, análise de desempenho, feedbacks, a liderança ordenando, né, o que se espera, pautando isso. E agora a gente já enxerga a oportunidade da liderança atuar como um agente engajador, motivador, de produzir confiança, de fazer com que as pessoas entendam as construções coletivas, que façam uma aderência razoável aos processos de mudança que são necessários em tempos de
inovação tecnológica, que consigam mobilizar as suas perspectivas relacionais para resultados melhores. E a liderança tem sido responsabilizada, né, por esse movimento. Eu acredito que a neurociência traz o estofo conceitual, né, a base conceitual, para que o líder se sinta mais seguro em fazer esses movimentos. Então, por exemplo, se a gente consegue justificar, isso está muito bem mapeado já, qual é o impacto da percepção de confiança que um indivíduo tem que ter sobre o seu time, sobre sua liderança, sobre como ele vai ser avaliado, sobre a justiça. E, através desse modelo de confiança, ele entrega mais performance, justamente porque ele entende ali como sendo um ambiente onde ele pode oferecer sua melhor qualidade, né, inclusive emocional e relacional. O líder passa a ter instrumento para poder se aproximar desse resultado. Porque, de forma intuitiva, cada um, dentro da sua perspectiva de personalidade até, vai atuar dentro de um quadro ou dentro de um modelo que ele justifique como sendo funcional. E como é muito difícil tangibilizar métricas sobre comportamento, mudança de comportamento, engajamento, motivação, para além daquelas métricas frias, né, que a gente tem muitas vezes de autorrelato ou num perfil 360, Sim. ou até mesmo relacionados à produtividade especificamente, é muito importante a gente ter outras ferramentas mais tangíveis para poder encadear esses processos de mudança. E a gente tem entendido a neurociência como um elemento importante para isso. Então, recentemente, nós falamos muito sobre inclusão e diversidade. Obviamente que existem aspectos de inclusão e diversidade que dizem respeito à responsabilidade social das organizações, né? Todos já entendemos um pouco qual é esse papel e já se estabelecem novas formas de recrutamento, novas formas de inclusão desses indivíduos dentro dos tempos de trabalho. Mas e a diversidade cognitiva? E a diversidade de modos de ser, né? É pouco comum empresas serem receptivas e saberem lidar e extrair o melhor desempenho de indivíduos introvertidos, por exemplo. Mas na área de tecnologia, a grande maioria das pessoas que operam ali tem uma característica mais introvertida. Até mesmo porque, por isso, elas acabaram se relacionando de forma mais profunda com o processamento das informações e as programações e puderam, muitas vezes, se aprofundar, de forma que outras pessoas que são mais relacionais acabam se interessando mais pela interação com outras pessoas, né? Então, você vai ter pessoas hoje dentro das organizações que são mais frias mesmo, que têm um trabalho mais isolado, e que precisam ser incorporadas à força produtiva ao conjunto. Então, é muito importante que o líder entenda que aquilo é apenas uma forma de expressão e não um limitante relacional, que é importante que todos sejam devidamente incluídos, né? Por outro lado, a gente também tem pessoas que, por serem extremamente extrovertidas, às vezes podem até ser falastronas, né? Falarem de forma impulsiva, e aí a gente também considera essas pessoas, quem sabe, um pouco inadequadas, mas também há oportunidade para elas serem incluídas. Então, o conceito de diversidade e inclusão, ele é muito amplo. E a neurociência tem os elementos de identificação. Por que um indivíduo vai por aqui e quais seriam os elementos que fariam ele se tornar confiante, ele se tornar gregário e não isolado. E o líder, tendo essas ferramentas, ele começa a operar de uma forma mais produtiva na gestão do time. Né? Muito bom. E a gente vive aí uma revolução, eu diria, né? Nas relações, inclusive, com essa valorização, com esse entendimento, né? Doutora, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha. No próximo bloco continuamos nessa conversa. Tem muito para a gente falar ainda. Falar, inclusive, da tecnologia, o quanto ela pode ajudar também nesse processo todo, né? Usamos ferramentas aí de medição, talvez, de desempenho, mas aí trazendo a tecnologia para a neurociência também. Como a gente pode usar isso? Vamos fazer um intervalo rapidinho, continuamos na sequência, tá bom? Tudo bem, você de casa também. Continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos já já. Seguimos com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente está hoje numa conversa
para lá de interessante, falando sobre neurociência, o quanto é importante trazer aí para desempenho, engajamento de equipes, de pessoas, de lideranças dentro das corporações, dentro das empresas. Continuo nessa conversa com a doutora Carla Tiepo, falando com a gente lá de São Paulo. Ela é neurocientista, é professora também e está aqui com a maior gentileza e conhecimento do mundo, compartilhando de todo o seu conhecimento. E a gente entendeu, explanou no bloco anterior, e eu digo que eu fico muito feliz com essa explanação, né? Porque ela nos abre tanto esse horizonte de mais humanização nas relações, né? De valorização do indivíduo, da maneira como ele é ou do que se pode aprimorar, mas isso dentro das relações, dentro das corporações, das empresas, independente do porte, é de um ganho extraordinário. A gente, felizmente, está vivendo uma revolução, eu diria, né, doutora? E aí, nessa revolução, a gente tem aí a tecnologia que está nos levando com tudo, nos joga nesse caldeirão, que não tem como fugir, e tudo bem, e ainda bem. Mas como a gente trata, então, essas facilidades, talvez eu diria, enfim, tudo que a tecnologia nos oferece, também dentro desse movimento em que a neurociência tem um papel importantíssimo? É muito comum as pessoas olharem com temor, né? Porque quando você usa o termo inteligência artificial, e inteligência sempre foi um reduto tão humano, né? Uma propriedade tão exclusiva humana, e à medida que a gente começa a perceber que aquilo que nos diferencia efetivamente dos outros animais e nos colocou nesse lugar de destaque dentro da natureza, dentro do planeta, pode estar sendo de alguma forma emulado ou imitado pela tecnologia, isso assusta. Mas se a gente compreender isso por um outro ponto de vista, se a gente entender que nós trabalhamos com muitos padrões, que esses padrões se repetem no tempo, e que é dessa forma que o nosso cérebro funciona, e que justamente a inteligência é quando nós somos capazes de quebrar com esses padrões e alterá-los, e modificá-los, e sairmos, quem sabe, do lugar comum, a inteligência artificial ou sintética, ela vai continuar operando nos padrões que nós criamos. E à medida que nós criarmos outros, nós poderemos ou não, né, passar para a inteligência emulada, para a inteligência sintética, essas novas formas de inteligência e nos aproveitarmos disso. Então, hoje, se você precisar escrever um e-mail e você não quiser perder o tempo de parar e detalhar o texto e escrever o texto, você pode entrar numa plataforma né, de inteligência, de inteligência artificial generativa, criar o que a gente chama de prompt, né, que é, olha, eu gostaria de forma polida que você escrevesse um e-mail dizendo ao meu líder que eu não consegui fazer o relatório a tempo, mas que estou me esforçando para terminá-lo no prazo até amanhã e que pretendo realizar isso com o maior afinco possível, seja polido, né, e educado. Esse e-mail vai ficar pronto em alguns segundos. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo, quem sabe, a se dedicar para apresentar um relatório de forma realmente inteligente, com uma quebra de padrão. Quem sabe valorizando, pondo luz a dados que antes não eram percebidos, justamente porque você passava mais tempo tendo que realizar essas tarefas mecânicas. Então, esse é o primeiro ponto. A inteligência sintética ou artificial nos ajudando a fazer aquilo que a gente faz de forma repetitiva e que a gente já sabe qual é o padrão e que basta repeti-lo no tempo. Aí sobra mais tempo, na minha percepção, na percepção de alguns estudiosos da área, para que a gente seja mais humano mesmo. E humano no sentido de retorno à nossa natureza, de uma regeneração das nossas relações que nos trouxeram até aqui. Porque nós éramos colaborativos entre os próprios, competitivos entre os não próprios, né? Tem uma frase que diz para os meus tudo, aos de Mateus nada, né? É essa ideia de ter grupos diferentes. E se a gente pudesse começar a olhar a humanidade como um grande grupo, onde a gente regenerasse nossa capacidade de produzir valor e abundância para todos, justamente acelerando essa capacidade produtiva com a tecnologia. E em relação especificamente a comportamento humano, que é um tema que me interessa muito, nós já temos a oportunidade de construir, olha que interessante, ambientes simulados, onde nós interagimos com inteligências não humanas que podem nos provocar para testar nossas capacidades comportamentais sem que a gente ofenda nem crie nenhum tipo de passivo afetivo com ninguém. Então eu tenho pensado nessa possibilidade de construir
ambientes simulados em realidade virtual. Isso cada vez está mais fácil de ser executado, especialmente porque agora a gente tem EA generativa. E a partir dessa interação você ser provocado, então eu te faço um assessment comportamental, né? Avalio tua dinâmica comportamental. Vamos descobrir quais são as oportunidades de crescimento que você tem nas suas dinâmicas comportamentais, relacionais. E aí eu começo a te apresentar casos para você interagir de forma praticamente igual àquela que você interagiria no mundo real. E os seus erros poderão ser verificados e corrigidos sem que você, de fato, tenha que se expor a uma estratégia no mundo real para desenvolver isso. Logo, você não vai, né, criar nenhum tipo de exposição com ninguém e vai conseguir treinar a ponto de aprimorar suas características relacionais. Então, tecnologia a serviço de nós é realmente uma potência e uma abundância. Se a gente tentar usar a tecnologia contra nós, né, no sentido de explorar grupos que são minoritários e que não têm acesso, ou explorar armas, ou explorar a tecnologia para gerar fake news, ou invadir contas, ou isso aí sempre vai ser um problema, né? Mas nós, na neurociência, temos muito recurso para usar tecnologia da forma mais positiva possível, inclusive, olha só que interessante, mapeando o cérebro ao longo do processo de desenvolvimento. Quem sabe seja essa o grande avanço que a gente espera radiante, né? Que é você poder observar se realmente um processo de aprendizado se deu com que profundidade e com que durabilidade. Porque se tem um desafio que o professor tem, é garantir que houve aprendizado e que esse aprendizado vai ser aplicado. Vai ser aplicado, né? E compartilhado também, né? Não, maravilha, isso é fantástico, né? A gente imaginar um movimento sempre, nada é estático, né, nesse processo todo, né? E aí me ocorre também uma outra questão que a gente tem falado muito aqui, já falou mais, mas a gente costumava rotular os profissionais, muito na área de vendas, por exemplo, no varejo, pelo talento daquele vendedor, ele tem talento para aquilo e ele é bom para aquilo e é ele, ninguém mais compete. Assim, em liderança também, né? A pessoa tem um perfil de liderança. A neurociência nos abre essa possibilidade de dizer que não, é para todo mundo. Eu posso também desenvolver habilidades para a liderança, eu posso desenvolver habilidades que eu tenha, que talvez não estejam sendo desenvolvidas para as vendas também. Tem um pouco isso, essa abertura, mais do que, ou para além da inclusão, de valorização já dos seus potenciais ou suas características, não sei como posso dizer, mas que ela elimina qualquer tipo de exclusão, né? Isso é muito interessante porque, na verdade, acho que o grande insight nessa área é a gente pensar que o problema das pessoas aprenderem novos talentos ou novas habilidades e desenvolverem essas possibilidades está muito ligado à percepção do indivíduo da potência dele em fazer aquilo. E muitas vezes a gente quer partir do processo de desenvolvimento humano de uma base que já é muito elevada. Então é como se a gente quisesse começar a subir as montanhas já a partir de 3.000 metros. Então, quero descer do helicóptero nos 3.000 metros e por isso eu vou conseguir subir o Everest. Não é assim, né? E muitas vezes esses primeiros passos são tão difíceis e as pessoas sofrem tanta crítica e são, né, vistas como você não tem talento para isso, isso é repetido, você não tem potencial para isso e tal. Esse começo é difícil. Então, se a gente puder criar ambientes e circunstâncias onde esse primeiro desafio, que é tirar o indivíduo de uma percepção de total inoperância ou incapacidade e levá-lo a uma percepção de que é para mim também, porque eu comecei a exercitar e tenho espaço para esse exercício, provavelmente, se a pessoa gostar e se interessar, ela vai evoluir. O duro é sempre esse comecinho. Você pode perceber isso na escola, nas crianças na escola. Se elas perdem aquele começo da explicação de como funcionam os números, os numerais, a ideia, né, de espaço, de quantidade, se ela não consegue pegar aquilo e ela pega só a operação aritmética, provavelmente ela não vai conseguir chegar numa expertise na área, né? E aí vai dizer, eu não tenho talento para os números. Não é verdade. É que a sua apresentação a esse universo não se deu da forma que permitiria que você construísse esses elementos básicos, que são os primeiros degraus que a gente precisa subir. Então, se a gente ultrapassa isso, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade. Vou te dar um exemplo que muita gente não compreende. Óbvio que, se você vai ser um virtuose na música,
É importante que você tenha um ouvido diferenciado, e isso é genético. Mas, apenas para tocar um instrumento e se divertir, qualquer um de nós pode. Só que é tão difícil inaugurar aquilo ali se eu não tenho um ouvido, que as pessoas vão começar a criticar porque você é desafinado, porque você não tem destreza, ou porque você não percebe que você está errando, a pessoa desiste, né? Então, o problema sempre é como eu apresento as coisas para as pessoas. Eu vou me lembrar sempre de uma situação que me marcou muito, que foi quando a gente começou, e olha que eu vou remontar aqui um tempo lá atrás, né? Entregando tudo agora sobre minha vida e minha idade. Mas minha mãe teve dificuldade em absorver o videocassete. Ela não conseguia programar o videocassete, colocar para gravar. Ela conseguia botar lá, dar play, muito mal e porcamente. Minha mãe acabou não conseguindo engatilhar no uso da tecnologia. A gente tinha que ajudá-la e criar passo a passo para todas as coisas. E é isso que acaba acontecendo com as pessoas que não são iniciadas em algumas áreas. Você diz para elas, o passo a passo é esse, vai lá e realiza. Só que essa pessoa nunca vai ser um virtuoso, um talento, porque ela não tem dentro de si aqueles elementos necessários para ela crescer naquela área e naquele conhecimento. Então essa é a atenção, aonde a pessoa está e o que ela precisa para iniciar. Porque se a gente não fizer esse diagnóstico, a gente vai querer ensinar peixe a voar. Né? Ô, doutora, eu conversaria muito mais aqui sobre esse assunto precioso, interessantíssimo. Queria uma palestra, aqui foi quase que uma palestra que a gente teve hoje aqui pelo ensinamento que teve, né? É claro que sua palestra é muito mais densa, muito mais completa, e eu quero ter a felicidade de acompanhar qualquer dia uma aí. Será um prazer. Mas por hoje a gente precisa encerrar aqui, doutora. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Volte outras vezes para a gente entender um pouco mais, aprender um pouco mais também. E ótimo trabalho para você aí no seu dia a dia. Para vocês também. Muito bem. Muito obrigado a você de casa, você que deu o prazer da sua audiência aqui para a gente. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.